Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos somos mais fortes. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, para essa reunião virtual, promovida pelo Centro Espírita Pai José Cambinda, nessa quarta-feira, 9 de novembro de 2022. Vamos iniciar com a nossa prece. Deus, luz do mundo, Jesus, farol a nos guiar no meio da escuridão, criada por nós mesmos. Felizes estamos, por mais uma vez, nos reunirmos em vosso nome para buscar o aprendizado que é essencial em nossa jornada terrena. E que possamos também nos entregar de corpo e espírito à reforma íntima, tão necessária para nosso aperfeiçoamento. Por isso vos pedimos força, determinação e equilíbrio, a fim de fazermos o melhor, hoje e sempre. Do livro Minutos de Luz, de Ariston Teles, pelo Espírito Pastorino. Conversa. A palavra define os sentimentos e as ideias. Quando você fala, sua alma passa a irradiar vibrações boas ou negativas. Toda conversa possui magnetismo específico. Se alguém solta a palavra em atitude de maledicência, sintoniza faixas inferiores de perturbação e conflito. Entretanto, se a palavra se mostra carregada de bondade e otimismo, a sintonia é das melhores, atraindo forças positivas na forma de saúde, paz e coragem. Observe o nível de sua conversa. Fale sempre no sentido de construir. Na noite de hoje, teremos o nosso irmão Guaraci Silveira, trabalhador da Fundação Espírita Allan Kardec, sediada em Cascatinha, Juiz de Fora, com o tema Jesus e o Espiritismo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, do Centro Espírita Pai José Cambinda, da cidade de Barra do Piraí, do Rio de Janeiro. Eu estou muito feliz pelo convite que recebi para conversarmos um pouco a respeito do Espiritismo, a respeito da vida, quando se tem essa vida em busca da espiritualização. Meu agradecimento sincero a esse convite. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. É importante pensar qual é a proposta de Jesus para o Espiritismo. E mais à frente, do Espiritismo para a humanidade. Vamos observar que, ao longo da história da humanidade, sempre este homem buscou o contato dele com o Pai, que é Deus. Isso desde quando ele começa lá no primitivo, ele sempre está buscando, através das montanhas sagradas, das torres, através daqueles paus erguidos no centro de uma tábua, né? Ele estava sempre buscando essa forma de se elevar para Deus. Isso é bem notório, e todo esse processo dele de busca para Deus
estava na razão direta de que ele é filho de Deus. É o filho buscando o pai. É interessante quando a gente estuda isso na antropologia, quando, por exemplo, Mircea Eliade, que foi um grande antropólogo do século passado, no final do século passado, que ele comenta sobre essas coisas, dessa busca da criatura pelo Criador. E aí a história vai se seguindo, né? Gradativamente, as pessoas vão deixando o lado primitivo e vão chegando para outras conquistas, por exemplo, a conquista agrícola, a conquista da pecuária, a conquista da mineração, e mais à frente, a conquista da cidade-estado, que tornam as pessoas cidadãs, morando dentro de uma determinada cidadela. E aí, mais do que nunca, essa religião, ela amparou, sustentou essa criatura no passado. Foi muito ligado à mitologia, a deuses, a lendas, enfim, mas era uma estrutura que permitia àquela pessoa de entender que sem esse pai, que é Deus, ele não conseguiria nada. E cada religião, cada estado, né, cada situação, elegia um Deus para as suas adorações. A gente consegue ver isso, né, nas propostas dos nossos antepassados, nos seus templos, né, no seu panteão, ou seja, os gregos tinham lá os deuses do Olimpo, né? Roma tinha Júpiter, lá no Egito tinha Ísis, Osíris e Horus, e lá na Índia tinha Shiva, Brahma, todos eles representando a mesma divindade, que era essa busca interessante, né, deste homem pelo Pai, pelo Criador dele. E agora, nós vamos chegar num momento muito importante da história da humanidade, que é o momento da chegada do Senhor Jesus ao mundo. A gente sabe que Jesus é o criador do planeta, né? Nós temos isso nessa informação espírita, que Jesus é um daqueles espíritos que ajudou a compor o sistema solar. E depois ele assume a direção do planeta Terra, como outros assumiram a direção de outros planetas que tem aqui no sistema solar. Júpiter, Netuno, Marte, Mercúrio, Vênus, né? Urano e por aí vai. Então Jesus assume a direção do planeta Terra, que tem como, até agora, a necessidade básica de ajudar espíritos saídos da infantilidade, saídos do reino, do reino da racionalidade. E para ajudar esses espíritos a se desenvolverem no seu processo intelectual, no seu processo emocional, e mais tarde o seu processo moral, ético. Então, esse comando, né, pertence ao Mestre Jesus. E aí o que acontece? Ele veio, um dia, ele resolve vir aqui ao plano físico. Ele que habita planos superiores aí, então ele veio ao plano físico trazer para nós a mensagem cósmica, que é a mensagem do Evangelho cósmico. Então, a sua mensagem, ela vem do plano superior da vida, onde nós, às vezes, não conseguimos entender muito bem, né? Porque, afinal de contas, nós estamos ainda muito ligados à faixa da matéria, muito ligados às coisas aqui do mundo físico, muito embora nós tivéssemos tido muitas experiências de reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar. Só para que vocês tenham uma ideia, a civilização egípcia é uma das mais importantes civilizações que nós conhecemos, né? Porque existiram civilizações que não chegaram até nós as informações delas. Elas aconteceram, se extinguiram e a gente não sabe direito como que era. Mas a civilização egípcia, ela é bem conhecida, né? Ela hoje é estudada pelos egiptólogos e pela história própria do Egito. Então, lá no Egito, eles tinham várias escolas, né, de conhecimentos profundos, né,
as escolas para iniciados, que é difícil entrar naquela escola, né? Mas tinha lá os conhecimentos deles a respeito dessa questão da reencarnação. Eles tinham uma escola só para isso. Então, eles diziam que a cada 26 mil anos contados aqui da Terra, o espírito reencarna até 720 vezes, a cada 26 mil anos. Ora, nós estamos aqui comuns há mais de 7 milhões de anos. Então, imagina quantas vezes nós já reencarnamos e desencarnamos. A gente fez esse trânsito exatamente para nos libertarmos da matéria. Nós fomos criados por Deus e colocados como numa proteção, que é a matéria. Então, a gente veio aí nos corpos físicos, né, trabalhando a partir de corpos físicos, depois desligava dele por um tempo, depois voltava, depois desligava de novo, fazendo um exercício de adaptação da vida fora dessa matéria mais densa. É como aquela história da larva, lembra? Quando a larva vai para o casulo, ela fica ali por um tempo, se aprimorando, se ajustando, para depois ela se soltar como uma borboleta livre, bonita, voando, né? Enfeitando a vida. Então, nós também somos mais ou menos assim. A matéria serve para nós como um casulo, o corpo físico serve para nós como um casulo. Então, nós vamos aí, ao longo desse período que nós estamos aqui na Terra, que ninguém sabe direito quanto que é o período de cada um, né? Porque teve espíritos que começaram aqui a sua evolução enquanto homens, outros não. Outros vieram de outros planetas, ou como exilados, ou então como ajudantes, né, do trabalho daqui. Então é uma história bastante complexa, que só mesmo lá na frente, quando nós nos libertarmos dessas pressões materialistas, é que nós vamos entender com mais grandiosidade. Então vejam vocês, quando o Senhor Jesus vem aqui ao mundo físico, ele vem trazer para este homem uma proposta diferenciada, que é a proposta da implantação do reino de Deus no mundo. O que é o reino de Deus? É quando todas as pessoas, todos os habitantes do planeta, comecem a vivenciar a realidade das leis do nosso Pai, que vão contrapor, né, ao orgulho, ao egoísmo, vaidade, né, ciúmes, mágoas, ressentimentos, não perdão, essas coisas que o homem está muito familiarizado com elas. Então, Jesus vem trazer o quê? A mensagem do perdão, a mensagem da concórdia, a mensagem da paz, da paciência, a mensagem das buscas reais e dos aprimoramentos extremamente necessários para o seu crescimento a nível, né, espiritual. Então, o Mestre Jesus trouxe para o mundo essa informação através do seu Evangelho. Quando nós lemos os 4 evangelhos, né, de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João, cada um deles com seu jeito de escrever, com sua forma de apresentar a mensagem cristã, mas todas elas de um potencial imenso que compete a cada um de nós buscar esses entendimentos. Então, quando chegou, né, esse momento da humanidade, a humanidade começa a receber essa informação, a princípio, por ela ser muito grandiosa, muitos não entenderam. Uns conseguiram entender, e outros a divulgaram tão bem como Paulo de Tarso, que foi o grande expoente da comunicação do Evangelho para o mundo. Muitos mártires, né, muitas pessoas deram suas vidas físicas como testemunho da realidade, da veracidade do Evangelho de Jesus. O trabalho de Paulo, o trabalho de Pedro, o trabalho de João, de Tiago, dos apóstolos, e depois dos subsequentes a eles, né? E a gente vai destacar aqui Santo Agostinho. Então, tantos eles ajudaram nessa divulgação. Mas o tempo foi passando. Você imagina que de Jesus até hoje nós temos 2000
e poucos anos, né? Para que foi esse tempo? Exatamente para que a humanidade se acostumasse com a proposta cósmica que Jesus trouxe para nós. Ou seja, Jesus trouxe para nós uma informação de como os espíritos superiores vivem. E com isso ele fala assim: vocês também têm que se tornar superiores, porque vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. E aí Jesus traz, então, essa, essa forma de nos entender de nós nos entendermos, entender quem somos nós. Afinal de contas, o que sou eu? Quem sou eu? Dentro desse posicionamento diante de Deus. O que eu sou? Isso que as pessoas antigamente queriam saber e não conseguiam saber. Porque não tinha uma informação mais apurada e mais refinada da proposta da vida para cada ser vivente. E Jesus trouxe, né? Vocês são deuses, ou seja, vocês têm um potencial imenso, então serem perfeitos, assim como o nosso Pai é perfeito. Ou seja, nos dá um norte. Então, não é só buscar as coisas que nós temos aqui no plano físico, que são importantes, sim, né? Tudo que nós vivemos aqui, as nossas buscas, os nossos estudos, o nosso trabalho, né? A família, né? A orientação perfeita às nossas crianças, né? Aos nossos jovens. Tudo isso é necessário. O nosso alimento sólido, né? As nossas uniões afetivas, que nos enriqueçam de paz, de amor, tudo isso é necessário. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso, né? Que é necessário que as pessoas se encontrem e que se ajustem dentro de uma vida de relação afetiva de alto nível, de alto teor espiritual. A sexualidade, por exemplo, ser exercida da maneira mais grandiosa possível, onde um energiza o outro de uma maneira equilibrada, respeitosa. Então, isso tudo pode ser exercido por todos nós. O fim das drogas, né? O fim do álcool, o fim do cigarro, enfim, esses vícios que nos prendem tanto e nos fazem tão mal, né? Que nos machuca tanto, o fim da maledicência, o fim das estruturas, dos pensamentos de maldade para alguém, da criminalidade, ou seja, nos tornarmos fraternos, nos tornarmos conscientemente irmãos uns dos outros pela a nossa origem única que é Deus. Então, isso tudo é de suma importância dentro do nosso caminhar para Deus, como Jesus disse, né? Caminhar para Deus. Como que eu caminho para Deus? Por exemplo, quando eu vou a uma festa de um amigo ou de uma amiga, eu sempre coloco uma roupinha melhor, né? Eu dou uma ajeitada no cabelo, eu, sei lá, faço um upgrade, uma coisa assim, que eu me torne, né, digno do convite que eu recebi. Chegando lá, as pessoas vão falar: olha que bom que você veio, e a pessoa vai ver: nossa, você se arrumou para vir até mim. Se arrumou para vir na minha festa, não veio de qualquer jeito. Assim também deve ser a forma de buscarmos o nosso Pai, nos aprumarmos, nos orientarmos, nos conduzirmos convenientemente, limpando os pensamentos negativos, pensamento de ódio, né? Pensamento de desestruturação ética e moral. Sabe, o pensamento é uma torrente, e se a gente não souber direcionar essa torrente, ela pode virar uma enxurrada, que vai devastando tudo, né? O pensamento tem que ser igual uma chuva que drena, essa chuva fininha, que vai drenando, que vai
proporcionando vida à vegetação, que vai limpando a atmosfera, sabe? Com calma, sem aqueles arroubos das grandes tempestades, dos furacões, ciclones, nada disso. Então, nós temos que nos aprumar, nós temos que nos preparar para esse grande encontro com o nosso Pai. Quando vai acontecer? Agora, se você quiser. Sabe por quê? Porque o nosso Pai está dentro de cada um de nós. Então, se eu quiser esse encontro com Ele, basta que eu me organize para isso. Basta isso. Que eu me organize para receber e conversar com meu Pai. Aliás, o Senhor Jesus disse isso, né? Quando você quiser conversar com seu Pai, entre no silêncio do seu quarto e a sós você fala com Ele. Não é preciso nenhum alarde, nenhuma coisa extra, uma coisa sobrenatural, mística, nada disso. Você vai conversar com Ele com naturalidade, porque você é filho, você é filha dele. E Ele te ouve, né? Não tem uma coisa que a gente peça ao Pai que Ele não dê para nós uma resposta. Não tem. E essa resposta, ela pode vir de várias maneiras, né? Muitas vezes não é aquela resposta direta que você espera receber, mas ela vem com um sinal qualquer, sabe? Uma coisa qualquer acontece que você fala, olha, é a resposta. Porque o pai não abandona o filho. Jesus falou, né? Qual o pai que o filho pede peixe, você vai dar pedra, né? Então, o pai vai te dar aquilo que você vai se beneficiar, mas com detalhe, nós temos que fazer a nossa parte. Então, não adianta eu ficar aqui, né, pedindo, eternamente pedindo, se eu não faço a minha parte. Se eu não busco concluir as minhas tarefas. Muitas vezes, né, no centro espírita, nós somos convidados às tarefas e damos um jeitinho de sair, né? Ah, não, depois eu vejo isso, agora eu estou muito envolvido com o trabalho, com o estudo, depois eu vejo, olha, meu irmão, minha irmã, se chegar para você um convite, porque você pode e deve. Isso que nós estamos aprendendo ao longo de 45 anos trabalhando no movimento espírita. Quantos chamados tivemos? Quantos momentos complicados que muitas vezes achávamos que excediam a nossa condição. Mas a confiança em Deus era maior. E eu me lembrava que Jesus disse assim, quando você tiver que falar em meu nome, vozes falarão por você. Isso me dava força, né, para o início, para os momentos primeiros, né? De ficar frente a frente com uma plateia, muitas vezes numerosa, e ali a gente ia tendo essa força vinda de Deus, né? Vinda dos mentores, vinda dos amigos espirituais. Então a chegada de Jesus ao mundo transforma completamente a mentalidade daqueles que realmente querem entender esse evento. Porque para uns, a vida de Jesus ao mundo pouco importa. Quero nem saber disso, já tem tanto tempo, né? Para outros, eles nem acreditam muito que ele veio. Para outros, no entanto, pode ser um marco. Sabe aquele marco? Até aqui eu era um, a partir de agora eu serei outro. Isso aconteceu na história, né? A história se dividiu antes dele e depois dele. Será que eu já fiz essa divisão em mim? Como eu era antes do Cristo vir aqui e a partir da vinda dele? Será que eu mudei alguma coisa? Isso nós devemos pensar, nós devemos analisar permanentemente, continuamente. E aí, passaram-se esses 2000 anos. 1800 e poucos anos, Jesus, então, permite que chegue até nós os ensinamentos espíritas. O que são ensinamentos espíritas?
que formaram esse corpo doutrinário, né? Na verdade, essas informações, muitas delas já estavam aí na humanidade, guardadas em civilizações antigas, guardadas às sete chaves, né? Em mosteiros ou outras situações. Então, o Espiritismo revela isso para todo mundo. Aquilo que era guardado às sete chaves, né? Agora passa a ser conhecido de todos aqueles que quiserem saber. Vejam vocês, vamos pegar os postulados espíritas, né? Que é a imortalidade da alma. Ora, isso aí é estudado desde que se tem notícia de história. Aliás, os nossos primitivos tinham certeza da imortalidade da alma, absoluta certeza, né? Eles não tinham dúvida sobre isso, porque eles tinham a história de Brahma, de Shiva, né? Shiva e também a história da razão, da consciência, e sabiam isso, e que ninguém morria. Tanto é que eles faziam o culto aos antepassados. Né? Quantas civilizações homenageavam os seus antepassados? Por quê? Porque sabiam que eles não tinham morrido. Lá no homem de Neandertal, há cerca aí de 150 mil anos atrás, eles já começavam a sepultar os corpos dos seus partícipes ali, do seu pessoal ali da comunidade, já em forma de feto e guardando objetos para ele, que ele vai precisar disso em algum momento. Então, olha, aí você pega a ideia da imortalidade que já existia antes do Homo sapiens, que é um avanço na estrutura psicológica e emocional de todos nós. E aí a imortalidade, ela foi guardada, ela foi estudada nas escolas fechadas, né? O que é o ser imortal? Aquele que é criado por Deus jamais vai morrer, ele vai sempre crescer, vai sempre evoluir. E nós temos para isso várias possibilidades, vários mundos, várias estrelas, vários sóis, vários sistemas solares, várias galáxias que vão criar o local, o clima, o ambiente para a evolução dos seres, para a evolução dos filhos de Deus. Uma outra coisa que a doutrina espírita nos fala é sobre a mediunidade, né? Ora, a mediunidade, ela existe desde os primitivos. Não sei se você sabe, mas os primitivos, aqueles bem primitivos mesmo, eles davam passe, né? Eles impunham as mãos. Tinha os pajés, né, os curandeiros, os xamãs. E eles tinham essa missão de curar. Eram os curandeiros das tribos, porque não tinha esses remédios que a gente conhece hoje. Então, a cura era pelo passe e por infusões também de certas ervas que eles conheciam, que depois se transformam em remédios, né? Então, veja você, eles consultavam os espíritos, buscavam lá, através do xamã, através daquele líder da comunidade, uma informação pelos espíritos. Eles tinham uma relação muito grande com o espírito, tanto assim que se acontecesse uma doença em algum dos membros da comunidade, eles falavam que era ação dos espíritos. Então já sabiam que essa mediunidade, né, essa comunicação, esse nome médium foi dado por Allan Kardec, né? Mas antes era comunicação psi, era alguma coisa que falava que tinha uma comunicação com o mundo espiritual. Claro que eles não tinham uma informação que nós temos hoje, mas eles já sabiam disso. Quando chega na doutrina espírita, essa informação ela vai ser talhada, né, explicada através do Livro dos Espíritos e depois do Livro dos Médiuns, explicando quem é um médium, que não existe sobrenatural, que tudo tem um método, tudo tem um sistema, como que são as pessoas que praticam a mediunidade, como que elas deveriam praticar a mediunidade, que a mediunidade independe da moral, né? E que todo mundo é médium num grau qualquer, porque isso faz parte da psique humana. Então não tem aquele privilegiado ou aquela privilegiada, todos somos médiums. Olha como é que as informações começam a chegar para todo mundo, né? E começam a ilustrar a vida, fazendo com que
todas as pessoas possam ter acesso a esses conhecimentos que antes eram para muito poucas pessoas e em regime fechado, e que para entrar lá eu tinha que passar por um processo de iniciação, muitas vezes que a pessoa deixava a vida física e desencarnava. Depois nós vamos falar sobre a reencarnação. Eu quero contar um caso para vocês que é muito interessante. Olha só, nas tribos primitivas, quando uma menina, né, uma moça, queria ser mãe, e naquela época elas não tinham noção, porque para ser mãe tinha que ter o contato com o homem, né? A mulher tinha que ter o contato com o homem, elas não sabiam disso. Elas entendiam que a gestação era delas, que elas mesmas gestavam aquilo. O encontro com o homem, isso era natural na tribo, isso aí nunca teve esse mistério, né? De ter esse relacionamento sexual entre eles. Mas só que elas não sabiam que para se fazer uma concepção, para ter uma concepção de um novo corpo, né, com outro espírito que vai renascer, que tem que ter o contato dos gametas, do encontro do espermatozoide com o óvulo, formando ovos e gotas, não sabiam nada disso. Então, a menina ficava grávida, ou a mulher ficava grávida, era dela, era o organismo dela que criava aquela situação. Então, tinha uma história muito interessante, que eles contavam lá nas tribos, falavam assim, olha, você quer ser mãe? Ah, eu quero ter meu filho. Então, veja bem, você vai passar naquela montanha sagrada ali, está vendo uma montanha? Aquela montanha está cheia de criança querendo nascer. Então, você vai ter que ir lá e atrair a criança para você, tá bom? E a menina ia lá, ou a mulher, né? E atraía a criança. Eu já tinha tido a relação, né? Então, havia a gravidez. Vejam vocês como é que eles tinham noção de reencarnação. Assim como na imortalidade, eles tinham noção da imortalidade porque eles viam o que o Sol punha num dia e voltava no outro dia, ou seja, o Sol não morre. Se o Sol não morre, ninguém morre. Eles tinham noção da reencarnação pelos ciclos. Então, tem amanhã, depois tem o meio do dia, depois tem a entrada da tarde e depois a noite. Então, são 4 ciclos. Assim também é a nossa vida. Nós, quando nascemos, nós somos crianças, né? Depois ficamos adultos, depois ficamos maduros, depois a gente vai decrescendo, vai ficando mais velho, e depois a gente desencarna, a gente termina a vida. Então, eles faziam essas ligações todas. Sabe por quê? Porque eles viviam muito intimamente com a natureza. Então, eles tinham essas informações que o xamã dava também, né, os pajés, e aí eles iam aprendendo. Então, hoje, quando nós estudamos reencarnação aqui no Espiritismo, a gente tem que saber buscar esses fundamentos. Senão, a gente vai achar que o Espiritismo é que inventou a reencarnação. Na verdade, não, isso já é. Os egípcios, nossa, sabiam isso. Todas as civilizações avançadas e praticamente toda aquela humanidade antiga que eram estruturadas, né, no campo do conhecimento intelectual, sabia de reencarnação, como sabia de mortalidade, como sabia de mediunidade. E depois vem essa questão do universo, né? Aí fica pensando, será que tem vida em outros planetas? A nossa ciência, né, oficial, moderna, ela acredita que não, outra hora acredita que sim, outra hora ela faz análises, né? Mas lá não tem água. Não, minha gente, nós temos uma bactéria aqui na Terra, sabe onde ela vive? Ela vive na limalha de ferro, ela não precisa de água, ela vive ali. Só mais tarde que ela migra para o oceano, que forma a alga verde. Mas até então, ela não precisou de água. Então, não é só a água a fonte de vida. A água é importante aqui no nosso planeta. Aqui, sim, nós precisamos da água, né? Mas lá em outros planetas, nem sempre vamos precisar disso. Então, tem outras coisas lá que substituem essa água que nós temos aqui. Então, esse mundo de coisas que tem aí no universo, o nosso universo, hoje, ele é composto de aproximadamente 300 bilhões de galáxias. Cada galáxia compõe de 100, 200 bilhões de sistemas solares, igual o nosso aqui.
Cada sistema solar, cada sistema tem os seus planetas. Então, imagina o volume de coisas. Eles calculam, por uma amostragem, que são em torno de 210 7 milhões de planetas. Você põe o número 21 mais 23 zeros. Ou então, das estrelas, são em torno de 77 milhões de estrelas. É o número 7 mais 23 zeros. Então, é um negócio muito grande, porque a gente nem imagina, né, a extensão disso. E agora, observem que tudo isso junto, só representa 4% do universo. E os outros 96%. Então, veja como nós temos que aprender, que crescer para entender tudo isso. Ora, essa é a casa do nosso Pai. Entenderam? É como se fosse lá na casa que eu nasci, tinha lá o terreiro, né? Que eu ficava brincando lá no terreiro, tinha a varanda, tinha as coisas lá, antigamente tinha pomar, né? Então era o lugar que eu morava. Eu queria saber como é que era o lugar que eu morava. O que que tem aqui, o que que tem ali? Assim também nós temos que, nós vamos, aliás, não é só querer, não, nós vamos conhecer tudo isso, na medida do possível, né? Porque essas estrelas, elas acabam também, surgem outras, né? Então, essa dinâmica contínua. Então, nós vamos estudar isso. E depois, nós recebemos a informação de que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ou seja, nada supera Deus. Nenhuma estrutura intelectual supera Deus. E Ele é o causador de tudo que existe, tanto no campo do material quanto no campo do espiritual. Então, tudo foi criado por Ele. Tudo. Aí você pergunta, mas qual é o objetivo disso? O objetivo é fazer com que os seus filhos cresçam de tal forma, expandam de tal maneira que vão viver com ele para um trabalho lá, a gente nem imagina qual é. E o mais interessante disso tudo é que nós ficamos sabendo por Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, de que cada um de nós, que é individual, que não tem ninguém igual, né, foi criado para fazer alguma coisa diferente na criação. Então, nós estamos nos preparando para isso. Eu, vocês. Com a vinda do Espiritismo, nós começamos a entender isso mais claramente. Porque até então a gente não sabia. Por mais esforços, né, que as religiões tenham feito para nos justapor a ideia do Deus em nós, por mais assim, só os grandes iniciados sabiam, né? Mas a massa popular mesmo, 90% da humanidade, não tinha essa informação, como não tem aquele que não quer se aproximar do Espiritismo, entender isso, estudar isso, buscar essa lógica, porque tudo tem que ser com lógica e com justiça, senão vira imposição. Então, qualquer coisa que chegar para você, você analisa. Isso é lógico? Isso é justo? Porque só assim você forma o amor, dentro da lógica e da justiça. Não tendo isso, aí é imposição. Tem que ser assim, do jeito que eu falo. Você não tem que, né? Você é meu objeto, então você não tem direito de falar nada. Então nós temos que buscar o espiritismo dentro desse conceito de lógica e de justiça. Caso contrário, nós seremos manipulados. Continuaremos, né? Porque nós fomos manipulados na religião por muito tempo. Até que chegou uma hora que a gente está buscando essa libertação. E essa vinda para o centro espírita diz isso, né? Eu quero algo diferente. Eu quero um conhecimento além daquilo que eu tenho e daquilo que eu entendo, dos meus conceitos, né? Dos meus paradigmas. Não, agora eu quero alguma coisa diferente. Então eu venho para o Espiritismo, que me abre essas informações de que eu sou um ser imortal. Não tem morte. Eu acabo com esse paradigma da morte, da perda de entes queridos. Não tem perda de entes queridos, tem modificações de local de viver. O meu ente querido morava aqui comigo, aqui perto de mim, encarnado, que nem eu, e agora ele deixa o corpo e vai viver numa outra instância, numa outra possibilidade de aprendizagens.
Isso é muito interessante. Isso nos liberta da morte, nos liberta da dor da morte, né? E nos coloca a todos como seres em trânsito para Deus. Umas vezes encarnados, outras desencarnados, mas a vida é a mesma, como diz Paulo, né? Só existe uma vida. Então a vida é a mesma, só que a gente transita entre o mundo espiritual e o mundo físico até sairmos definitivamente do mundo físico. Isso é muito importante sabermos. Sabemos da mediunidade, que eu posso fazer uma comunicação, né, mediúnica, expandindo, né, o meu círculo de relacionamentos, só que essa mediunidade ela tem que ser vista também como um aprimoramento psíquico para a linguagem do futuro. No futuro, nós não vamos ficar conversando, falando, nós vamos pensar, eu bastante. O outro pega o nosso pensamento. Só que agora, nessa nossa atualidade, não pode ser por pensamento, senão a gente se autodestruir, né? Tantos pensamentos negativos que a gente tem de uns para com os outros, né? E que a gente consegue camuflar. Agora, no pensamento psíquico, na linguagem psíquica, aí não. Tudo que eu penso, você pega, e tudo que você pensa, eu pego. Então, a mediunidade está nos aproximando disso, está nos ensinando a isso. Por isso que todas as orientações para o médium são essas, né? De que ele seja moralmente equilibrado, seja paciente, seja tolerante, seja bondoso, né? Essas coisas que, que acabam sendo as virtudes dos médiuns. E depois nós vamos saber de reencarnação. Agora eu sei que eu estou reencarnado. Não é porque alguém me falou, não, porque eu testo isso pela lógica. Como é que eu nasci bebê e dali a pouquinho já estou andando e falando? Tem que ter um passado para isso acontecer. Tudo tem que ter um tempo próprio, né? Eu trago muitas informações. Cada criança que nasce, ela é diferente, ela traz uma informação diferente. Como ela consegue isso? Se os pais são os mesmos, às vezes os irmãos são completamente diferentes uns dos outros. Então a gente vai observar que ali está o projeto da reencarnação. O espírito voltando com toda a sua totalidade, com toda a sua plenitude, né? Dentro daquilo que já conseguiu. Essa pluralidade de mundos, né? Esse universo fantástico que está aí, que nos aguardando, porque nós precisamos de ir para lá, para conhecer outros lugares, né? Para aprender com outros lugares, vivenciar outras possibilidades. Aqui a gente anda pesadamente no mundo, né? Lá a gente pode só volitar, ou quem sabe, nem precisa disso, né? Então, minha gente, é muita coisa para aprender. E essa história de Deus, né? Que é o nosso grande Criador, né? A inteligência maior. Tudo que você pegar, você está tocando em Deus, tudo. Porque vem do fluido cósmico universal. Um estudo maravilhoso para a gente fazer no futuro. E aí você pode acrescentar mais dois pontos referenciais da doutrina espírita. Um deles é a lei de causa e efeito. Ou seja, tudo que você fizer tem consequências. Tudo, tudo, tudo. Se você der um sorriso, tem uma consequência. Se você fechar a cara, ficar bravo, tem outra consequência. Se você estender a mão e ajudar, tem uma consequência. Se você estender a mão e matar, tem outra consequência. Tudo tem o retorno. Tudo, tudo, tudo. É a lei de causa e efeito. E Jesus disse isso, né? E Deus dá a cada um segundo as suas obras. Então, nós nos tornamos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. E a outra coisa que nós vamos estudar que é Jesus como esse diretor do mundo, né? Esse guia e modelo da humanidade, como consta na questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, ele é o nosso guia, o nosso modelo, é aquele referencial que todo ser humano precisa ter. Então, minha gente, observem quanta coisa que nós temos que aprender, né? E que realizar. Por isso que eu te convido ao estudo da doutrina espírita e à vivência da doutrina espírita, que é viver o Evangelho de Jesus. Para que você cresça, sabe? Para que você saia desse comum e adentre outros campos do conhecimento, outros campos das atitudes, dos comportamentos e também dos benefícios que virão. Sabe, eu agradeço muito a vocês
todos aí que nos convidaram, né, para esse momento, que foi fantástico para mim. Eu estou muito feliz por ele, né, por estar aqui com vocês nesse estudo, né, no Centro Espírita Pai José Cambinda, de Barra do Piraí. Muito agradecido por essa oportunidade. Fica o meu abraço fraterno para todos vocês. Que Jesus os abençoe e os dê muita força para continuar. Tchau, até o próximo momento. Fiquem com Deus. Através de nosso coração, vamos enviar muito amor aos irmãos em desequilíbrio que são atraídos pela luz do Centro Espírita Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. A falange indiana trabalha nos doando as vibrações para reequilibrar o nosso corpo. Também coloca um remédio em nossas águas. Por isso nos pedem que relaxemos os nossos corpos e que desliguemos a nossa mente de tudo que é externo nesse momento.
finalizamos mais esse encontro. Pelas bênçãos recebidas, gratidão. Pela presença dos amigos espirituais, gratidão. Pela nossa família, gratidão. Pelos amigos, gratidão. Pela doutrina espírita, gratidão. Pelo Centro Espírita Pai José Cambinda, gratidão. Pelo amor que nos rodeia, gratidão. Pela vida, gratidão. Agradecemos pela presença de todos e convidamos para que estejam presentes na palestra da próxima semana. Tenhamos todos uma noite de muita paz.